na medida em que o profissional ali, o empresário, começa a ter uma empresa muito centralizada nele, você começa a ter pressões externas que ficam modulando o seu comportamento e gerando uma disfunção dele. Grupar, ela tem uma dificuldade de planejamento. O córtex pré-frontal a gente chama de região de planejamento, região de organização, estratégia, etc. E eu peço ao pessoal que está em casa um pouco de atenção nessa parte que eu vou falar a partir de agora, porque eu acho que isso é particularmente importante para o público, principalmente para quem é empresário. Se você... E aí eu peço desculpas que estou entrando um pouco até na área de vocês, mas falando mais do comportamento humano, se você está no centro de um determinado fenômeno e você precisa decidir o que vai acontecer em volta e só você pode decidir o que vai acontecer em volta, o seu comportamento ele fica muito modulável pelo que está acontecendo em volta. Então é aquela pessoa que está parada no dia e vem um monte de coisa que você tem que resolver, responder ele, toda hora pipocando um monte de incêndio para apagar. E o nosso comportamento ele é muito modulado por estímulos externos. WhatsApp, reunião, o cliente, o fornecedor, demandas. E se você não tem uma certa forma de blindagem em volta disso, realmente você fica indefeso. Aí você pode falar assim, e reativo. Mas aí a pessoa que está ouvindo pode falar assim, não, mas eu lido bem com isso. É que tem coisas que não são negociáveis no sentido psicológico. Você não consegue negociar com muita demanda vindo e beleza, você pode ficar 2, 3, 4 dias conseguindo manejar aquilo. Mas aí vai ter um dia que vai ter uma briga familiar. Ou vai ter um dia que você vai estar privado de sono. E a gente sabe que privação de sono diminui o nosso controle emocional, diminui o nosso freio emocional, a gente fica mais impulsivo, mais reativo, mais estressado, o limiar fica mais baixo, como se ficasse... Se queimou do sol, assim, uma encostadinha já dói. E aí, eventualmente, beleza, você está sustentando aquela carga de demanda e aquela carga de estresse, mas eventualmente as suas defesas diminuem. E aquela mesma carga, que não necessariamente aumentou, encontrou agora um organismo psicologicamente mais frágil. E o desfecho final disso pode ser você ter uma explosão, ou tomar uma decisão errada, ou falar uma coisa que não deveria para um colaborador seu de confiança e ferir a confiança dele, e etc, etc. O sistema límbico, que é essa região emocionalmente quente, ela é uma região que imagino que esse nome que esse autor deu de sequestro límbico é quando a pessoa fica desprovida do racional. A pessoa fica muito mais emocional. E aí tem umas coisas que colaboram para a pessoa ser mais emocional do que racional. Por exemplo, falta de rotina, que é o que a gente chama de ciclo circadiano. Se você não tem o seu ciclo circadiano, que depois, se você tiver interesse, a gente pode falar mais. Se você não tem o seu ciclo circadiano ajustado, o cortisol, que é o hormônio do estresse, conhecido como hormônio do estresse, o cortisol tem duas formas que ele é liberado. Tem um eixo no seu cérebro. Eu vou falar uns nomes agora que parecem uns palavrão, mas vocês não precisam saber disso, tá, pessoal que está ouvindo aí. Eixo hipotálamo pituitária adrenal, eixo HPA. É o eixo que libera cortisol. Como é que esse eixo libera cortisol? O hipotálamo, que é como se fosse uma ervilha, lá no meio, tipo mais ou menos um pouco para baixo da orelha, lá no meio do cérebro. O hipotálamo, ele libera um hormônio que vai até a sua pituitária, que libera outro hormônio que viaja pela sua corrente sanguínea até acima dos seus rins e manda liberar o cortisol. O hipotálamo, ele manda liberar cortisol em duas situações. Quando você está estressado, você está estressado ali, começou a se estressar. Se eu medir o seu cortisol sanguíneo, ele vai estar subindo. Adrenal dispara. O adrenal dispara, é adrenalina, você começa a ter taquicardia, começa a ficar ansioso, estressado. E o segundo ponto que libera cortisol é o ritmo circadiano. Você tem uma pulsação natural de cortisol durante o dia. De manhã é para ele subir um pouco e de noite é para ele começar a descer. Se o cortisol sobe de noite, no momento que era naturalmente para ele estar caindo, você perde o sono. É por isso que quem se estressa de noite perde o sono. Porque o cortisol inibe a produção de alguns hormônios do sono. Então, de noite você não pode se estressar, teoricamente. Se você tem uma rotina toda desajustada, para começar o seu cortisol já vai estar bagunçado. Tipo, mesmo se você não estiver estressado. Então, quem não tem rotina, quimicamente no corpo, é como se ele tivesse estressado. Fisiologicamente,
é como se você tivesse estressado sem a percepção do estresse. Então, é quase como se você tivesse um estresse silencioso andando no seu corpo. Então, pelo amor de Deus, tenha rotina. Isso é perigoso. É perigoso, é perigoso. Inclusive, o Matt Walker, nesse livro, ele fala bastante de ciclo circadiano. Ele diz assim, a pessoa que tem um ciclo circadiano desajustado, o que significa isso? A pessoa dorme num horário diferente todo dia. Então, tem um dia que dorme às 10, tem um dia que dorme às 11. Tem um dia que dorme... O que vocês estão... Eu tô aqui, ó. Não, eu tô... Eu Tá, vi tipo, uma expressão... rezando pra não fazer as coisas Tu viu minha fora de expressão rotina. de ó, isso é perigoso, né? Eu tô aqui agora, né? Tudo bem? Tá bom? E aí a pessoa um dia dorme a 1, às 2, aí outro dorme até mais tarde. Então, isso é uma coisa, é um marcador que dificulta o ciclo circadiano. Se você faz atividade física, tente fazer sempre no mesmo horário ou próximo ao mesmo horário, porque isso ajuda no ciclo circadiano. Alimentação, tenta fazer sempre no mesmo horário, que ajuda no ciclo circadiano. Mas, principalmente, o que mais ajuda no ciclo circadiano é, por incrível que pareça, exposição à luz natural de manhã. E eu explico a neurofisiologia. Esse hipotálamo, vou falar um monte de nome estranho, vocês não precisam saber. Esse hipotálamo tem genes lá dentro. Deu o prêmio Nobel em 2017, Fisiologia e Medicina. Esse hipotálamo tem genes lá dentro. Olha que louco. O gene que, com pouca criatividade, né, os pesquisadores deram de nome de clock, o gene relógio. Esse gene, olha que interessante o funcionamento dele, cara. Ele produz uma proteína, gene ali, a maquinaria da célula produz uma proteína. Durante o dia, essa proteína começa a encher a célula começa a ficar gordinha, cheia de proteína dentro. E quando atinge um pico de produção ali dentro, o próprio gene identifica que encheu a célula e manda parar de produzir ele. Entendeu? Entenderam? Feedback negativo. Então, o gene produz, enche a sala aqui. É como se enchesse a sala de bolinha. Uma hora vai estar tão cheia de bolinha que o botão na parede que manda parar de produzir bolinha vai ser apertado pelas próprias bolinhas que encheram a célula. Então, vai parar de produzir bolinha até que elas escoam tudo para fora. Isso acontece em 24 horas. É por isso que o ciclo circadiano tem 24 horas no nosso organismo. O nosso corpo funciona em ritmos de 24 horas naturalmente. Tá? A pessoa que não respeita esse processo, que não facilita esse processo e que fica trocando isso para lá e para cá, ela já vai ter diversos malefícios a nível de sistema nervoso central, a nível atencional, a nível de memória, a nível psicológico, etc. Então, assim, acho que o cuidado do ciclo circadiano é uma das primeiras coisas que o pessoal tem que ter com rotina. Para começar, quem que aperta o botão primeiro para começar a produzir as bolinhas na célula? A luz natural. A luz natural. Quando a luz natural bate na sua retina, ela viaja por um nervo, por um conjunto de axônios, que são partes de neurônios de células do seu cérebro, viaja até lá. É como se você tivesse um relógio no seu cérebro. De fato, você tem. Genes Clock deu um prêmio Nobel para os caras em 2017. Pode botar aí no Google. E o relojoeiro é a luz natural. Então, de manhã, se você acorda às 7 da manhã, 8 da manhã, e você fica no seu quarto, ou na sua sala na empresa, ou qualquer coisa, com todas as janelas fechadas, e você só sai e vê luz natural no almoço, o seu corpo meio que entende que você acordou no almoço. E aí o que vai acontecer? De noite você não vai ter sono, mesmo você estando exausto. Porque o seu reloginho começou a trabalhar meio-dia. Então você vai ter sono lá depois da meia-noite, mesmo você estando trabalhando desde cedo. Então o seu cérebro ele começa a funcionar quando você se expõe à luz natural de manhã. E não interessa se você está acordado ou não antes, você tem que se expor à luz natural para falar assim, começa a produzir. Uma luz artificial, essas luzes de teto, assim, ele dá mais ou menos uns 300 lux. 350, 500 lux se for essas de estúdio, talvez dê um pouco mais. Mas normalmente luz de casa, uns 300 lux. Você precisa, para avisar o seu corpo que de fato começou o dia, a exposição de 20 a 25 minutos a mais ou menos uns 3.000 lux. E isso só quem te dá é a luz natural. Mesmo um dia nublado, vai te dar uns 2.000 lux. Se você pega um sol, tipo, vir caminhando ali, se tiver um dia ensolarado, 10.000, 12.000 lux, aí é mais que suficiente. Depois você não precisa. À tarde, você tem o que a gente chama de janela morta. Então não adianta. À tarde, o seu corpo já não é mais tão sensível. Você tem uma janela de oportunidade no período da manhã. Entre as 7, 6, 7 até umas 10 ali, você tem que fazer essa exposição.
quanto antes e sempre no mesmo horário você fizer, melhor para o seu organismo. Ele vai... É como se fosse uma inteligência artificial, ele vai ficando inteligente. Cara, você vai começar a perceber que vai chegar de noite. E num dia de chuva? Num dia de chuva você pode se expor também. O dia nublado ou de chuva, ele dá mais lux do que a lâmpada.